Brasil e China avançam em acordo para comércio sem uso do dólar. Notícia da Exame 55, mas foi Exame, da revista Exame, foi usada em outros lugares também. Reduzir a dependência do dólar, aumentando a circulação do yuan, é uma das linhas de atuação da política externa e financeira da China. Os governos do Brasil e da China avançaram nas últimas semanas na negociação para que o comércio e os investimentos entre os dois países sejam feitos diretamente entre o real e o yuan, o renminbi, que excluiria o dólar dos Estados Unidos como moeda de referência nas transações. Só para a gente ter uma perspectiva, o renminbi, o yuan, a moeda chinesa, tem 2% de participação só no comércio global. Por que isso é importante, rapidamente, para as pessoas entenderem? Disparado hoje, o maior parceiro do comercial do Brasil é a China. Significa que, e o Brasil é altamente superavitário em relação à China. Significa que o Brasil, as exportações brasileiras, passariam a ser recebidas, o exportador, né? Ele passaria a receber em uma moeda que é aceita em 2% dos países. 2% das transações globais. Agora, por favor, Fernão, com teu comentário. É isso. Quer dizer, o dólar não é a referência do mundo porque alguém determinou que seja assim. É porque é a única moeda que é uma instituição, que depende, que tem... O que é uma instituição? É alguma coisa que funciona segundo regras públicas, conhecidas de todo mundo e respeitadas, né? e que se confirmam ao longo do tempo. É isso que dá a uma atitude ou a uma ferramenta qualquer a condição de instituição. A imprensa, por exemplo, perdeu essa condição porque deixou de cumprir essas regras, né? Que é a regra de você ter o contraditório, de você ter os limites éticos, etc. Por isso que antigamente se publicava códigos de ética, se discutia ética na imprensa. Deixou de respeitar isso, você deixa de ser instituição e ninguém mais, você perde o seu valor, né? A moeda chinesa depende exclusivamente do humor com que vai acordar o seu Xi Jinping. Ele faz o que ele quiser, não tem regra nenhuma, lei nenhuma que garanta a estabilidade do valor dessa moeda. É o que o Lula pretende com o real, desativando o Banco Central como uma entidade que tem a independência necessária mínima, né, para trabalhar exclusivamente pela manutenção do valor da moeda. Impedir que ela seja dilapidada pela impressão de moeda livremente, pela gastança de dinheiro público que não existe, né? É para isso que serve, é para você ganhar um mínimo de respeitabilidade e ficar próximo do que é o dólar. Que é o quê? É a única moeda do mundo, é o único país do mundo onde o presidente não tem poder nenhum. Ele não pode fazer nada sozinho. Todos os comportamentos do presidente americano estão pautados e brifados com 10 checks and balances ao longo do processo. Ele tem que pedir uma ordem para o Congresso, ele tem que votar, receber voto de não sei qual instituição, tem toda uma cadeia de regras. Por isso é que o dólar é o dólar. É por isso que o chinês compra dólar. O próprio Xi Jinping compra dólar. Tudo que ele tem de dinheiro extra, ele transforma em notas do Tesouro Americano e não em notas do Tesouro Chinês. Porque isso é que tem valor. Então, ele é o primeiro a saber disso. Agora, esse negócio do Lula entrar nessa é o quê? Faz parte dessa conspiração. O Lula é um sujeito que não tem referência nenhuma em nada que faça sentido. Então, para ele aumentar a dependência do Brasil em relação à China é mais uma garantia de que a democracia não vai entrar aqui. Jamais. Entendeu? É só isso. Gerson? Então, eu tenho uma visão um pouco... não chega a ser divergente do que o Fernão falou, porque eu concordo com tudo que ele falou, só eu não tenho essa mesma visão hoje. O que eu quero dizer com hoje? É porque eu faço uma leitura
um pouco mais atualizada, porque todos os conceitos que o Fernão falou são absolutamente verdadeiros e ainda vigentes. No entanto, hoje a China já não faz isso, Fernão, que você falou, que ela pega todo o que ela tem de superávit e compra em título do Tesouro. Se você acompanhar o que a China tem feito nos últimos 3 anos, você vai ver que ela está diminuindo a sua quantidade de títulos de Tesouro. Abruptamente, ela começou a fazer isso antes da pandemia, mas agora ela radicalizou com o acordo feito com a Rússia. Então, quando a gente olha o que a Rússia e a China fizeram, o que a Arábia Saudita começou a fazer, aquela iniciativa do Gaddafi, que dizem que o Gaddafi morreu por causa dessa iniciativa de começar a vender petróleo sem utilizar o dólar, da mesma forma dizem que o Saddam Hussein acabou morrendo porque ele também tomou essa iniciativa de fugir do petrodólar. Na época, essas iniciativas eram isoladas e não tinham força. Quando a Rússia ela é isolada dentro da guerra da Ucrânia e se pensava que aquele isolamento faria o rublo clamar, né, já que foi retirado do SWIFT, ele clamaria por voltar ao ambiente internacional financeiro, o que aconteceu foi que o rublo se valorizou, ele continuou vendendo particularmente para a China, e eu vou te dar um exemplo de como essa hipocrisia no sistema financeiro ocorre. Hoje, na Europa, se compra gás da China. Esse gás da China está sendo comprado em yuan, está sendo pago em yuan. Agora, de onde que a China compra o gás? Ela compra o gás de um contrato que tem de 10 anos aqui com os Estados Unidos. Então, veja, a China conseguiu comprar o gás mais barato aqui dos Estados Unidos e vende para a Europa numa operação de triangulação e recebe em yuan. E, com isso, botou por terra toda a estratégia norte-americana de isolar o gás russo, porque, na verdade, ela compra o gás russo mais barato, compra o gás americano mais barato e faz essa triangulação. Só dei esse exemplo para a gente entender uma coisa. Hoje, o Brasil, o Banco Central do Brasil já começou a comprar yuan, o Banco Central do Brasil já aumentou suas reservas de ouro. Isso que o Banco Central do Brasil fez está sendo, vamos dizer assim, reproduzido em todos os bancos centrais, todos os países que têm bancos centrais independentes, e o Brasil era um dos últimos que não tinha banco central independente entre as grandes economias, agora tem, apesar do PT querer reverter o processo, mas não vai conseguir. Essa independência do Banco Central, de todos os bancos centrais, inclusive o Banco Central da Europa, hoje já vislumbram que o dólar perde peso nas relações internacionais com essa conspiração que está sendo feita com China, Rússia, Arábia Saudita, Irã, e agora entra o Brasil. Eu li uma análise essa semana aqui de um político nos Estados Unidos falando sobre a política externa do Biden, dizendo que a política externa do Biden está afastando as pessoas que eu quero dizer os países, né? Afastando os países que estão diminuindo as suas reservas em títulos do Tesouro e estão adotando relações comerciais diretas. Isso é tudo que o americano nunca admitiu. Agora, por que isso está acontecendo? Porque nós temos um governo aqui nos Estados Unidos que talvez seja o governo mais fraco e o pior governo da história dos Estados Unidos. O governo Biden hoje, ele consegue ser muito pior do que o governo Obama em várias das pautas internacionais. Mas ele é extremamente, no que diz respeito à América Latina, um governo que empurra a América Latina para o colo da China. Então, nós hoje, quando a Dilma assume o Banco do BRICS, e aí a gente fica falando, fazemos aquelas piadinhas, né? Eles nos mandaram o vírus e a gente mandou a Dilma para eles. Só que, na verdade, embora a Dilma não fale inglês, ela não tenha conhecimento de economia, mas ela é uma ex-presidente da República que assume o Banco do BRICS no momento em que está se negociando no BRICS exatamente abandonar o padrão dólar nas negociações entre esses países. Existem 4 ou 5 países já na fila querendo entrar no BRICS. Então, aquela ideia de que o BRICS era simplesmente um acrônimo que não dizia nada com nada, hoje ele já demonstra que mostra uma iniciativa de fazer um contraponto para os Estados Unidos, inclusive
na área financeira. Agora, eu concordo com você, Fernão, está longe do dólar perder essa capacidade de ser tá vendo, de negociação. Você está vendo a primeira cena do filme, né? É a primeira cena do filme, né? Lá para frente, eles vão se comportar bem, até perto do final do filme. Eles vão se comportar muito bem, não vão mexer com essa moeda. Tá? Mas um dia, né, sei lá quem vai suceder o Xi Jinping, a China e esses países são como a Europa do tempo do absolutismo monárquico. Né? Será que o filho do rei é louco, ou é um déspota esclarecido, ou é um déspota malvado? O que ele vai fazer? Não sei. Tá certo? Então, na hora que quem quiser entrar nessa e confiar num sistema como esse, vai quebrar a cara mais cedo ou mais tarde. Né? Porque se os Estados Unidos não acabarem, a democracia americana, o sistema de checks and balances, os três poderes, um moderando os outros, tá? Toda essa estrutura, né, posta ao lado de um indivíduo com poder absoluto, né, inclusive sobre a sua moeda, eu não tenho dúvida nenhuma de onde eu poria o meu dinheiro. Mas, sei lá, se você é um especulador que quer ganhar dinheiro amanhã, pode ser que essas movimentações vão fazer muita gente ganhar muito e perder muito dinheiro. Porque vira... Esse ponto do Fernão é o grande ponto central dessa história. É o ponto central da história, que é o seguinte: por que o mundo usa dólar desde 1944, quando se fez Bretton Woods, né, e o mundo decidindo como ir reconstruir a ordem econômica global pós-guerra? Por que se convencionou utilizar o dólar como reserva e forma de pagamento e reserva? Por que se convencionou utilizar isso? De novo, não é porque os Estados Unidos são bonitos, não é porque o presidente dos Estados Unidos era legal na época, era republicano, era democrata. Pelo contrário, os Estados Unidos estavam saindo de um governo, talvez um dos governos mais autoritários que o país tenha tido na sua história, que foi o governo do Roosevelt. Um governo que foi um desastre. Mas, ainda assim, tinha-se a ideia e tinha-se a noção de que os Estados Unidos sempre honrariam os seus compromissos. E, portanto, a moeda americana era aceita universalmente. Então você virava e falava... Nem louco rasga dinheiro, entendeu? Exato. Nem louco rasga dinheiro. O cara põe o dinheiro dele onde ele sabe que ele está mais protegido. Isso funciona da seguinte forma: o sujeito vira para você e fala assim: pô, eu quero comprar essa caneca aqui de você, Paulo. Eu posso... vamos dizer, estou aqui nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, estou no Zimbábue. O cara chega para mim e fala assim: Paulo, eu quero comprar essa caneca de você. Eu posso te pagar em dólar ou em yuan. O que você aceita? O que você quer? Eu falo: eu quero dólar. E foi o que o Fernão acabou de falar. No final das contas, eu quero o meu dinheiro num país que eu sei que honra seus contratos, que tem uma ordem constitucional e uma ordem democrática, e que eu sei o que vai acontecer amanhã. E na China, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem com o Xi Jinping. Não é, vai morrer o Xi Jinping e que vem o cara de amanhã. Até porque a economia chinesa é uma economia muito mais vulnerável, não só menor, significativamente menor ainda, mas muito mais vulnerável do que a economia americana. Porque simplesmente pelo fato de que a maior parte da economia americana ainda é controlada por forças de mercado e, portanto, muito mais estáveis do que a economia chinesa, que é controlada por vontades de burocratas e que vive uma bolha que todo mundo sabe que vai estourar. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.